Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus envolva cada um de nós que aqui estamos nessa noite, dispostos a aprender, buscando entender melhor as leis de Deus e, acima de tudo, buscando colocar em prática essas leis para o nosso próprio bem. Na noite de hoje, nós vamos dar sequência no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título da lição de hoje é Reencarnação. Para muitos que já estão na doutrina espírita há mais tempo, pode parecer um assunto repetitivo, um assunto simples, corriqueiro, mas nós pedimos a paciência caso venhamos a repetir alguns conceitos daqueles que já sabem e nos colocamos à disposição daqueles que estão vindo pela primeira vez para esclarecimentos, caso seja necessário, no final do estudo. Porque a passagem da noite de hoje, que está em Mateus, no capítulo 18, versículo 8, é uma passagem que pode nos causar estranheza, espanto, porque sem a chave da reencarnação, ela é difícil de ser compreendida. Ela diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. São palavras de Jesus aos seus discípulos, logo após um questionamento deles, principalmente dos apóstolos diretos de Jesus, com relação àquele que seria maior no reino de Deus. Então ele traz, antes de tudo, uma fala de que para ser maior é preciso se fazer como criança, e depois ele traz essa fala, que, como eu disse, sem a chave da reencarnação pode parecer muito estranho, porque nós temos duas palavras que nos chamam a atenção. A primeira é esse verbo escandalizar. O que seria causar escândalo? Talvez na nossa sociedade atual tenha um significado um pouco diferente do que tinha antigamente. Quando a gente pega a tradução do Novo Testamento feita pelo Haroldo Dutra Dias, ele coloca em notas de rodapé e coloca o significado de muitas palavras de acordo com o que era na época, com o que era na cultura, porque ele pega diretamente da tradução do grego, em que foram escritos os evangelhos. Então ele vem falar para a gente que essa palavra escandalizar, ela tinha o mesmo significado que fazer tropeçar, que fazer a pessoa cair. Então o que Jesus queria te dizer aqui é que se o teu pé ou a tua mão te fizer cair na vida, te causar tropeço, for motivo de tropeço, é melhor, cortá-lo e atirá-lo para longe. E ele fala uma outra palavra que é chave também nesse versículo, porque melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado. Será que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus já não estavam na vida? Como assim entrar na vida? A que Jesus estava se referindo? Todos ali que eles estavam ouvindo estavam vivos. Como eles poderiam entrar na vida então? Jesus se referia à vida eterna, Jesus se referia à vida material. Então, se nós não tivermos um entendimento profundo do que significa a reencarnação, essas palavras de Jesus soam de uma forma muito estranha para a gente.
Se é difícil para a gente compreender essa fala na atualidade, imagina como foi há 2000 anos atrás. Um pouco antes de Jesus, no século 2 ou 3, antes do seu nascimento, as pessoas sequer cogitavam de alguma coisa além da vida material. Isso não era preocupação deles na época. Eles viviam a vida física, material, preocupados em agradar a Deus para que eles tivessem uma vida longa, com saúde, com prosperidade, com a família em torno. Então não havia essa preocupação com o que existia depois da vida material. Por volta ali do século 2, 3 a.C., algumas pessoas começaram a cogitar da existência de alguma coisa após a vida física. E ali a gente percebe, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, que eles tinham tanta dificuldade de lidar com a morte, que eles usavam o eufemismo, eles tentavam suavizar a palavra morte. E usavam no lugar dela verbos como deitar, como dormir, como ter o sono eterno. Tudo para não citar essa palavra morte. E aí, como a gente sabe que quando a gente deita, chega um momento que a gente se levanta. Quando a gente dorme, chega um momento que a gente acorda, começou esse questionamento. Será que depois da vida física existe alguma coisa? Existe um levantar? Existe um acordar? E ali, um dos primeiros que começaram a ter essa percepção mais clara da existência da vida após a morte foi o apóstolo Paulo. Paulo, nas suas cartas, por diversas vezes, cita que nós temos um corpo material e um corpo espiritual. Ele cita uma palavra que foi traduzida até de uma forma meio errada para a nossa língua, por falta, talvez, de elementos que pudessem representar de uma forma melhor o pensamento do apóstolo. Ele fala na palavra ressurreição, ressuscitar. Só que essa palavra tomou uma conotação muito diferente quando ela foi traduzida. O apóstolo queria dizer que em algum momento nós vamos ressuscitar para a vida eterna. O que seria isso? À medida que a gente fosse tendo as experiências materiais, adquirindo evolução, adquirindo sabedoria, nós íamos nos livrando, nos despojando daqueles vícios, daqueles erros, daquelas características inferiores. Ia chegar um momento em que nós estaríamos puros, sem a necessidade de reencarnar de novo, e aí haveria a ressurreição da forma como ele entendia. A vida plena no plano espiritual, como um espírito puro. E isso, ao longo dos séculos, nas traduções, nos ensinos, isso foi formando uma confusão na cabeça de muita gente que começou a acreditar que o corpo físico aqui seria reerguido, ressuscitado e levantado. Somente com o conhecimento da doutrina espírita é que isso ficou claro para a gente. O processo não se dá assim. O processo, nesse caso aqui, dessa ressurreição, desse surgimento do corpo espiritual, ele ocorre de outra forma. E a reencarnação
ela não tem ligação com isso que o apóstolo quis dizer. A reencarnação é a tomada de um novo corpo material. E a gente tem isso dentro da doutrina espírita em dois aspectos muito interessantes. Emmanuel vem trazer para a gente, nos seus romances, esse processo da reencarnação sob uma ótica, e André Luiz traz nas suas obras sob uma outra ótica. Emmanuel se concentra, talvez a gente possa pegar os seus romances há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e aqui eu vou deixar Paulo e Estevão de lado, porque é um outro aspecto, é um outro assunto tratado ali, que não está direcionado a esse estudo nosso. Mas essas 4 obras que eu citei, elas contam o desenlace de encarnações sucessivas de alguns personagens. Então, ali Emmanuel traz para a gente como se dá a lei de causa e efeito, o que acontece para a gente resgatar as nossas dívidas do passado, para a gente espiar as nossas faltas, as provas que a gente pode escolher passar para evoluirmos, para aprendermos, o aspecto de missão que os espíritos podem tomar durante o seu processo de preparação reencarnatória. Muitos podem escolher desempenhar uma determinada missão, especialmente em auxílio daqueles a quem eles muito amam. Foi assim com Célia, mais tarde, que reencarnou como Alcione, no livro Renúncia, que veio num aspecto missionário, uma reencarnação missionária, para poder auxiliar aqueles seres que ela amava muito. Foi assim que aconteceu no livro Ave Cristo, que a gente tem também um personagem que vem para resgatar o filho. Então, Emmanuel mostra para a gente de uma forma muito clara como se dá esse processo reencarnatório, como a gente está sujeito a essa lei de causa e efeito. Já André Luiz, nas suas obras, ele traz um outro aspecto da reencarnação. Quando a gente pega, por exemplo, uma obra como Missionários da Luz, ali no capítulo chamado Reencarnação, ele descreve com detalhes impressionantes o processo de reencarnação de um espírito. Um espírito que tinha um débito com o seu pai. Um espírito que tinha um débito com o seu pai. E ali naquele momento, o pai não aceitava, ou estava com muito medo daquele espírito que se aproximava para poder tomar ali o corpo físico, antes da concepção. O espírito já estava próximo aos pais. E o pai estava com muito medo. Então, André Luiz descreve o processo de aproximação, o processo de perdão que se dá antes da concepção. Ele descreve a concepção, o que acontece no plano espiritual, as intervenções que os espíritos fazem no momento da união do espermatozoide com o óvulo, no momento da união do espírito com esse óvulo fecundado. Ele descreve com detalhes riquíssimos todo o mecanismo envolvido nesse processo de reencarnação. Até o processo do esquecimento que o espírito passa, o momento que ele é recebido pelos pais, uma série de espíritos amigos ali reunidos, vibrando a favor daquela reencarnação daquele espírito. Então nós temos nas obras, especialmente de Chico Xavier, uma gama enorme de exemplos acerca da reencarnação, que nos permite
entender de uma forma mais clara as falas de Jesus. Entender que às vezes nós vamos vir para este mundo com uma missão que seja uma missão de uma abrangência mundial, regional, ou uma missão dentro do nosso lar. Às vezes vamos vir com uma prova, às vezes vamos vir tendo que resgatar. E essa questão que foi trazida na noite de hoje, que é o versículo que a gente está se debruçando sobre ele, é uma questão que, sem entender a reencarnação, a gente não consegue imaginar. Porque, como assim vir para a vida sem um pé ou sem uma mão? Jesus ali estava querendo dizer que nós, se estamos tendo dificuldades com determinados aspectos da nossa reencarnação, dificuldades sucessivas, que a gente procure se afastar dessas possibilidades. Por exemplo, se temos caído muitas vezes no orgulho, no egoísmo, por causa da posição social, da condição financeira, é justo que a gente peça para vir numa condição que não vá atiçar esses sentimentos na gente. Então, vimos numa condição mais humilde. Ou se nós temos cometido, através da nossa inteligência, muitos equívocos, muitos erros, prejudicando as outras pessoas, que a gente tenha uma parte dessa inteligência embotada, apagada temporariamente, para que a gente tenha essa condição de evoluir. Da mesma forma que, se estamos com dificuldade em determinado campo, seja sexual, seja no campo do furto, no campo da agressão, que a gente possa, então, de repente, pedir para virmos nessa condição. Agora, isso quer dizer que todos aqueles que nascem numa condição, por exemplo, de dificuldade, estão resgatando ou estão passando por um processo de resgate do passado culposo. Vamos pensar um pouquinho. Desculpa, gente. Não estava assim hoje. Foi no momento do estudo. Nem todos aqueles que passam por alguma dificuldade, seja ela física, seja uma doença, nem todos estão resgatando o seu passado. Então a gente não pode pegar e ser precipitado ao ponto de olhar para alguém que tem uma certa limitação e julgar essa pessoa como você está nessa condição porque você errou na vida passada. Você está nessa condição porque você é um espírito atrasado. Você está pagando pelos seus erros. Isso é a extrema falta de caridade e a extrema falta de prudência. Porque nós não temos capacidade de averiguar o passado de ninguém para julgar que essa pessoa é culpada ou não, merece ou não, está pagando ou não. O que nós enxergamos é uma fração muito pequena da vida dessa pessoa. Então, mesmo que a gente falar, eu sou médium, o Espírito me falou, nós não temos conhecimento integral da vida de ninguém. E se fosse assim, Jesus jamais teria passado o que ele passou aqui na Terra. Porque ele não tinha pecado para expiar. Então nós não podemos ser precipitados e agirmos dessa forma, julgando o outro que está passando por uma dificuldade. Agora, isso que nós
estamos tendo acesso hoje, dentro do Espiritismo, esse conhecimento de múltiplas vidas, de múltiplas oportunidades, esse conhecimento da forma como isso se dá. No momento em que isso se dá de forma clara, segura, trazida pelos Espíritos, nem os mais eminentes doutores da lei, os rabinos, os apóstolos de Jesus tinham, na época em que Jesus pronunciou essa frase. Eles não conseguiram compreender o ensino. Até conseguiram enxergar um pouco mais, depois da visão do Espírito de Jesus nas portas de Damasco, porque ele tinha uma bagagem muito grande, tanto da Torá, quanto uma bagagem intelectual e muito provavelmente uma bagagem espiritual que ele já tinha vivido. Então ele conseguiu ter uma pequena noção, mas da forma como nós entendemos hoje, nenhum deles entendia. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que isso está mudando na minha vida? O que esse conhecimento está trazendo para mim de progresso espiritual? A partir do momento que a gente tenha consciência que hoje estamos reencarnados no Brasil, no estado de Minas Gerais, um país livre, estamos tendo acesso a uma religião que nos esclarece, nos orienta, nos consola. Nós podemos, amanhã, por uma necessidade de aprendizado, reencarnar do outro lado do mundo. Alguém já parou para pensar nisso? Que nós podemos, por uma necessidade, sermos afastados temporariamente daqueles que a gente ama, daquele núcleo, para viver outras provas, outras experiências, outros aprendizados. E o que esse conhecimento está me trazendo como material de trabalho no meu progresso, na minha reforma íntima? Esse conhecimento, ele tem que me fazer enxergar que eu sou igual a qualquer outro ser humano da Terra, nem melhor, nem pior. Ele tem que me fazer entender que hoje eu posso ter um título, eu posso ter uma posição social, eu posso ter beleza física, eu posso ter saúde, e amanhã eu posso vir em um corpo desprovido de tudo isso. Ou o contrário. E eu vou estar preparado para lidar com o oposto. Será que eu estou preparada para lidar com uma beleza física extrema, deslumbrante, sem deixar cair nas armadilhas da vaidade, do sexo desregrado? Será que eu estou preparada para lidar com a pobreza, confiando em Deus, confiando na sua providência, buscando o amparo e a fortaleza espiritual? Será que eu estou preparado para lidar com a riqueza, agindo de forma humilde, caridosa, desapegada? É isso que esse conhecimento tem que provocar em nós, essas perguntas, esses questionamentos, porque são eles que vão nos permitir nos conhecermos melhor, identificar os pontos em que nós precisamos trabalhar. Se eu me imagino numa condição e sinto que aquilo ali seria difícil para mim, é melhor eu começar a trabalhar agora, antes que eu necessite passar por essa dificuldade para ser obrigada a aprender.
Então são essas perguntas que nós temos que começar a fazer. E se eu nascer em um país onde eu não tenha contato com o Espiritismo, onde eu não tenha essa doutrina para me confortar, me consolar, me esclarecer, será que eu já interiorizei esses aprendizados ao ponto de conseguir me portar de uma forma ética, equilibrada, caridosa, compreensiva com os outros? Será que o que eu estou ouvindo aqui, aprendendo aqui dentro desta casa, está já gravado no meu coração, na minha mente? Emmanuel vem trazer para a gente, o texto da noite de hoje, as seguintes questões. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Em uma dessas ocasiões, ele falou para Nicodemos. Ele falou exatamente isso aqui. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto. Ali, essa tradução é a tradução do Haroldo Dutra Dias, e ele coloca que são essas duas possibilidades. Então, do grego original, eu poderia traduzir dessas duas formas: nascer, quer dizer, não for gerado de novo ou do alto. Não pode ver o reino de Deus. Então, isso ele comentou para alguém muito sábio da época, para um grande religioso. E ele não foi capaz de entender como se dava esse processo, como alguém poderia nascer de novo. E a pergunta que ele faz a Jesus é: como alguém sendo velho pode retornar ao ventre da sua mãe? Então ele não consegue apreender ainda esse mecanismo de novos corpos gerados e um espírito animando este corpo. Ele ali não teve a capacidade de ver a sabedoria, a beleza divina, que nos dá infinitas oportunidades de aprendizado e de crescimento, para que um dia a gente seja capaz de adentrar no seu reino. Mas 2000 anos se passaram e a nossa história, as nossas reencarnações nesse período, nos trouxeram aqui hoje com a nossa bagagem, buscando entender o que seria isso e buscando esse reino de Deus. Porque todos nós que aqui estamos buscando isso, esse sentimento de paz, apesar das circunstâncias externas, estar em paz, em comunhão com Deus, sentir Deus ao nosso lado. É isso que nós buscamos. E através desse mecanismo é que a gente vai chegar lá. Travou aqui. Emmanuel continua assim: esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. Essa passagem de se o teu pé e tua mão te escandaliza, cortai. Então é dessa passagem que ele está citando. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Então a gente pode imaginar o impacto de uma fala como essa numa sociedade que estava, como ele diz, quase morta, ou seja, estava morna, estava ali parada no tempo, nas suas tradições, nos seus costumes, apegado mais aos rituais, às exterioridades do que ao sentimento. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte,
a morte que lhe sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. E olha que frase bela de Emmanuel. Nós, cristãos, só conhecemos um tipo de morte, que é a morte causada pela consciência culpada. Aquela morte em que, enquanto a gente não se reconcilia com o mundo, enquanto a gente não se desfaz daquela culpa, é como se nós estivéssemos mortos. Essa é a única morte que o cristão pode conhecer. É a morte de estar distante do Pai, sem cumprir a sua lei, sem ouvir as suas palavras, sem andar segundo o trilho deixado pelo Mestre Jesus. Quando a gente se desvia demais desse caminho, a gente se sente morto. A gente se afasta daquilo que é para nós a seiva fundamental que nos deixa vivos. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Enquanto encarnados, nós temos a falsa impressão que a vida verdadeira é aqui, mas não é. Independente de haver esse planeta, as matérias que existem aqui, o plano espiritual já era, é e ainda será. Então, no futuro, se esse planeta deixar de existir, o plano espiritual continua da mesma forma. Porque nós viemos de lá, nós pertencemos ao mundo espiritual, pois somos espíritos. Nós precisamos desse recurso da matéria para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, sempre, principalmente quando a gente lê uma passagem como esta, é que o caminho jamais precisa ser pela dor e pelo sofrimento. A gente pode evoluir de uma maneira muito mais suave e muito mais tranquila. Quando a gente pega, por exemplo, um apóstolo como João, o evangelista, a gente percebe como a compreensão das palavras de Jesus e como a busca incessante pelo amor a todas as criaturas pode suavizar aquela carga de sofrimento que a gente deveria passar por conta do nosso passado. Porque a gente percebe todos os apóstolos tendo situações complicadíssimas de prisões, de açoitamentos, de banimentos e mortes trágicas. E João, com a sua longa existência de trabalho no bem, de amor, porque ele entendeu essa mensagem. Então nós não precisamos escolher ou trilhar o caminho do sofrimento. Deus sempre vai nos dar como primeira opção o amor. Se nós recusarmos essa opção, aí sim as dificuldades começarão a vir, como que para despertar a gente mesmo. E é assim que a gente faz com os nossos filhos. Primeiro a gente ensina, não faça isso, não coloque o dedo na tomada, não mexa com faca, filho, não faz isso. E a gente explica, você pode se machucar, você pode sofrer um acidente. E a gente fala, talvez por mais de uma vez, 2, 3.
A gente retira ele de perto do perigo. E só em último caso, a gente às vezes tem uma atitude mais enérgica. Não deixa ir, porque é perigoso. Agora, se nós agimos dessa forma com os nossos filhos, por que Deus haveria de falar, não, você precisa passar pela dificuldade primeiro? Se estamos passando, é porque talvez não tenhamos atendido o convite do amor quando ele apareceu diante de nós. Mas sempre dá tempo. Sempre. Se nós optarmos pela compreensão, pelo amor, pelo perdão, a gente vai perceber que essas dores vão se dissolver. E essa necessidade de ter reencarnações nesse nível de dificuldade maior vai ser cada vez menor para a gente. Porque nós estamos ali trilhando aquele caminho que Jesus nos mostrou em todos os instantes da sua vida, de doação, de compreensão, de aceitação da vontade de Deus, de resignação. Aqui tem uma passagem interessante, está no livro Boa Nova, no capítulo 14, em que Humberto de Campos nos fala de uma forma muito bonita sobre esse corpo que a gente está vestindo, essa veste material que recobre o nosso espírito hoje. Ele diz assim: o corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, velha, estraga. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Então chega um momento em que nosso vestuário material já está cansado, já está velho. E é necessário que a gente deixe essa roupa e que possamos escolher no futuro uma roupa mais adequada. Ele continua assim: a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva, aqui deve ser entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Olha que definição poética que Humberto de Campos nos faz acerca da nossa transição aqui no mundo, que às vezes nos assusta e nos apavora tanto, mas é uma coisa tão natural e tão bela, porque nos mostra a bondade de Deus, que está sempre disposto a nos oferecer ferramentas cada vez mais adequadas ao nosso progresso. Emmanuel continua assim: na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. E quando o Espírito pede para passar por essas dificuldades, nós podemos ter certeza que o seu pedido, além de ser atendido, faz com que a sua caminhada, a sua jornada aqui seja muito mais suave, porque ele já tem consciência do benefício que aquela dificuldade pode lhe trazer. E aqui, para a gente entender que nem toda dificuldade é expiação do passado, a gente traz essa passagem que está no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 9, que é a cura do cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou,
este ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, os apóstolos queriam saber, aquele rapaz que estava ali tinha algum pecado para nascer cego? Ou, se a gente não acredita em múltiplas existências, por que ele é cego? Será que os pais dele pecaram e isso fez com que ele nascesse cego? E aí Jesus vem responder: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele rapaz foi curado por Jesus. Ele tinha vindo com essa missão de passar um tempo pela cegueira e ali, através da sua fé, ser curado por Jesus e seguir a sua caminhada como uma forma de exemplo, de resignação e de fé para todos aqueles que estavam à sua volta. Então, nem sempre, como nesse caso, é um exemplo concreto que está no Novo Testamento, nem sempre a gente vem em condição difícil porque nós erramos no passado. Às vezes estamos nos sacrificando para ensinarmos aqueles que estão à nossa volta algo de bom. Quanto à imagem do fogo eterno, aqui já é no livro Caminho, Verdade e Vida, inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição. Porque enquanto não se dispuser a criatura a viver como Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material. É aquela dificuldade até que ele se decida a se purificar. Então, permanecerão esses processos igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Esse foi o texto da noite. E para a gente encerrar, tem esse recadinho aqui também, do Emmanuel. Não ouvides, não esqueça a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Então, que a gente possa refletir que nós não precisamos esperar uma nova reencarnação para renascermos, para mudarmos, para sermos e fazermos diferente. Vamos aproveitar aqui e agora os recursos e as ferramentas que a gente já tem nas mãos para fazermos mais e melhor cada dia. Que Jesus possa seguir nos inspirando nessa caminhada, nos abençoando e sendo nosso guia e mestre, hoje e sempre.